Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai no Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, a vós se dirija e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, que contigo seja para o mundo caminho, verdade e vida. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos, uma boa tarde. É uma alegria muito grande poder participar novamente da formação, poder partilhar com vocês um pouco do meu sentimento, para o Retiro Inverno. Nós já estamos aí às portas, desse momento tão esperado da nossa obra. É uma alegria muito grande saber que agora na terça-feira já vou chegar ao Rio de Janeiro e poder dividir com vocês todos os últimos preparativos do inverno, e gostaria muito de poder partilhar nesse momento um pouco sobre o retiro, o realizar do retiro, uma visão. Eu queria partilhar com vocês toda a visão espiritual que eu tive, todas as inspirações que o Senhor me deu enquanto li, enquanto me debruçava sobre aqueles escritos que eu e o Padre Igor fizemos. O Padre Igor, ele preparou a formação sobre as duas temáticas, a temática da exaltação da cruz, a temática da transfiguração, e eu preparei todo aquele escrito do retiro, e é muito importante que nós leiamos, que nós principalmente rezemos com aqueles escritos, porque ali Deus nos deu a graça de estar condensada a espiritualidade, todo o aprofundamento daquilo que vamos rezar, desde a chegada à casa de retiro até a última missa do retiro no domingo. Como o Padre Igor mencionou no nosso grupo nos últimos dias, nós temos a graça de nos aprofundarmos, de buscarmos um aprofundamento muito grande na temática que o Senhor nos inspira. Isso é uma riqueza que não pode passar despercebida. É ser leviano com a nossa obra, deixar isso passar despercebido. Não porque eu tenha escrito, não porque o Padre Igor tenha escrito, não é só uma questão de consideração em ler, mas é como que deixar de vivenciar o que o retiro pode nos dar na sua inteireza, na sua integridade. Então eu peço realmente, quem ainda não leu, leia todos os escritos do retiro, inclusive a forma como as dinâmicas serão conduzidas, que eu coloquei num determinado ponto do arquivo, e especialmente toda a inspiração do retiro, tudo aquilo que o Senhor nos deu para vivenciar de modo profundo através do retiro. Não são só pregações, não são só dinâmicas, não são apenas danças. É um carisma que se manifesta, é um carisma que nos foi dado e nós ofertamos à Igreja, ofertamos ao povo de Deus como tesouro de salvação para nós. Então, algo que saltou ao meu coração e que eu gostaria de pedir que a gente viva nesse retiro, a gente viva especificamente nesse momento, é que nós contemplemos o projeto Estações nesse momento não só como um retiro inverno, mas como um todo um desígnio de amor do Senhor por nós. Queria que a gente fizesse memória nesse momento do primavera, daquele 14 de novembro lá em Campo Grande, onde a gente começou a vivenciar aquilo que o Senhor nos dava como inspiração, como sentimento. Tudo o que o Senhor colocava já ali nas nossas mãos parecia estar condensado. Eu lembro muito que na época a Maiara, ela falou que naquele fim de semana nós vivemos todas as 4 estações num único dia, porque fez calor, fez frio, ventou, enfim, foram momentos de muita riqueza que o Senhor nos deu. E agora nós estamos às portas
do inverno. Então convido a cada um de nós a contemplarmos a inteireza do que é o Projeto Estações, porque pela graça de Deus nós vamos viver um inverno com vistas à primavera, um precioso advento, um precioso sentimento de que o Senhor fará tudo renascer em nós. O Senhor realizará grandes coisas interiormente que devem explodir numa nova primavera, mesmo em meio ao inverno, mesmo em meio às mazelas e dificuldades que possamos estar vivendo. Essa talvez seja a inspiração raiz fundamental do Projeto Estações. Deus é capaz de suscitar uma nova primavera em meio a qualquer situação, não importa a estação que estejamos vivendo. E no determinado trecho do escrito, no segundo parágrafo, em todo o aprendizado que o Senhor nos deu nesse tempo, germinou a certeza de que é necessária uma profunda oferta interior de si mesmo aos planos e desígnios do Senhor, para que a própria obra alcance aqueles corações que necessitam. Queridos, é muito necessário, eu diria que é imprescindível para que o Projeto Estações faça sentido enquanto apostolado do carisma Caminho de Salvação. É muito necessário que nós tomemos essa dinâmica interior de que esse carisma ele nos foi dado como não só como um apostolado, algo que se realiza no tempo, mas como o pretexto do Senhor para nos convencer a nos relacionarmos com Ele de modo mais íntimo, de modo mais profundo, a ofertar a nossa vida à sua vontade. Aqui eu não falo de uma oferta de vida consagrada numa vida de comunidade de vida, numa vida que a gente largue todas as coisas. Talvez não seja isso que o Senhor quer. Talvez possa vir a ser, não sei, só Ele vai dizer com o tempo e com a nossa maturidade. Mas ofertar a vida aquilo que o Senhor coloca no nosso coração como vontade dele e que verdadeiramente nós não temos mais idade, nós não temos mais pretextos para dizer que não enxergamos esta vontade. Nós não temos mais pretextos para dizer, nós não temos mais como dizer que não entendemos a vontade do Senhor para a nossa vida. Uma vez que, tendo atravessado 4 retiros, um apostolado que a cada momento, embora com muitas deficiências ainda, com muitas limitações humanas, um apostolado que se realiza e fisga corações e alcança corações que talvez não encontrassem o Senhor de outra maneira, em que o Senhor tivesse que dar voltas e voltas e voltas, muitas mais, se não fosse por meio de nós. Então é profundamente necessário que nós enxerguemos neste carisma, nessa realização que vai se concretizar daqui a 2 semanas, como que o pretexto, o Senhor nos permite vislumbrar aquilo que Ele realiza na vida dos demais, para que nós vejamos aquilo que Ele deseja realizar concretamente no dia a dia da nossa própria vida, se a nossa vida for ofertada à sua vontade, à sua divina vontade, que é para nós garantia de felicidade. É para nós garantia de uma verdadeira transfiguração. O Senhor nos inspira esse tempo. O Senhor inspira um tempo de transfiguração verdadeiramente. Transfigurar a nossa realidade interior e a nossa própria realidade exterior através de um transbordamento desse carisma, através de um transbordamento dessa graça que o Senhor nos dá. O carisma, ele não é colocado em nossa vida como algo que nós devemos realizar, como uma forma de comportamento, como uma forma de rezar, como uma cartilha de tiques e de... Enfim,
como uma forma de nos comportarmos artificial para representar aquela identidade. Não, é muito diferente disso. O carisma é colocado diante de nós, ou melhor, o Senhor nos permite descobrir em nós a identificação com este carisma para que nós sejamos salvos por Ele. O Estações está na minha vida porque o Senhor deseja me salvar. O caminho de salvação que temos de viver é esse. O carisma salva. O carisma, se eu vivê-lo de forma plena, de forma aprofundada, de forma verdadeiramente ofertada à vontade do Senhor, porque, novamente eu repito, o carisma é um dom que nos é dado por Deus para que, através dele, nos ofertemos à igreja, ofertemos o próprio carisma à igreja. O carisma em nossa vida é a vida vivida, né? De fato. Enfim, é necessário que nós entendamos isso, que nós entendamos que não é um realizar, não é um comportamento, não é uma série de maneiras de ser e de imitar, mas sim uma identificação, um transbordamento interior de algo que toca o nosso coração. O Estações não acontece somente num fim de semana, mas ele é um projeto de vida, um projeto de salvação para nós. E por isso é necessário esta constante purificação interior. Aquilo que poderíamos imaginar que seria o inverno como um tempo de frieza, vai se desenhando como um pressuroso advento da glória do Senhor, como eu falava no início. Vivendo este inverno, nós já esperamos a primavera, nós já estamos experimentando as nuances da primavera. Advento não é tanto uma palavra que significa espera, mas uma presença que se antecipa, uma presença que a gente espera, mas já vivemos como se ela já estivesse aqui. Uma preparação verdadeira. É isso que o inverno quer nos dar, essa transfiguração interior que necessita acontecer. Talvez seja uma outra leitura para aquela frase: tira Jerusalém a veste de luto, que está em Baruque 5, versículo 1. Tira Jerusalém a veste de luto. Ele nos convida à transfiguração, a fim de que desde já anunciemos a vitória que nos é concedida na cruz. Fez-se algo muito precioso no meu coração e no coração do Padre Igor, perceber que quando o Estações nascia, ele nasceu a partir de uma experiência de inverno que eu fazia, uma experiência de aridez, de perceber que era necessário talvez buscar mais profundamente a razão pela qual eu era católico, a razão pela qual eu desejava doar a minha juventude à igreja, num apostolado. O Estações nasceu dentro disso. E ali, como foi precioso notar que dentro daquele inverno que eu vivia, lendo Noite Escura, no meu quarto, o Senhor já gestava aquilo que viria a ser uma grande primavera para todos nós. Eu ouso dizer que o Estações é uma riqueza que atingiu as nossas vidas de maneira sem igual, de maneira com que acredito que nada mais atingiu a nossa vida da maneira como o Estações atingiu. Porque o Estações, repito, ele é manifestação de um carisma, de um grande projeto salvífico que o Senhor nos propôs, colocou diante de nós como vontade sua para a nossa vida. O Estações ele realiza concretamente na vida de tantas pessoas e através de nós, então precisa nos marcar, precisa nos atingir. O Estações realiza concretamente na vida de tantas pessoas essa identidade, esse carisma, essa vida que nos procura ansiosamente, a vida que buscamos ansiosamente também nos procura e se deixa
se deixa enxergar a cada retiro do Projeto Estações e pode se deixar enxergar no dia a dia que vivemos. Dentro da minha própria noite escura, né, eu escrevi nesses escritos do retiro, dentro da minha própria noite escura, o Senhor ia fazendo brilhar o sol da misericórdia, e do inverno que eu experimentava ia nascendo a primavera que o Senhor queria me dar de presente. Assim nascia o Projeto Estações, com profético anotar a mão do Senhor a conduzir todas as coisas. Hoje, 6 anos depois de escrever aquelas primeiras linhas e de estarmos às portas de viver com o Senhor e como comunidade esta experiência espiritual do inverno, precisamos ofertar à igreja como dom singelo, através daquilo que o Senhor nos concedeu como carisma. É o que eu dizia, o Senhor nos deu esse grande tesouro a ser como que gravado, incrustado em nossas vidas, e a nossa resposta única é uma oferta desse dom, é ofertar a nossa miséria, ofertar a nossa pequenez, porque realmente não somos capazes de realizar isso, senão pela graça do Senhor. Eu tenho entre vocês pessoas que me conhecem profundamente, sabem da minha timidez, sabem da minha limitação, sabem dos meus passos, dos meus tropeços, de tantas realidades. Então, o Estações se manifesta em minha vida verdadeiramente como pura e simples obra de misericórdia do Senhor, porque eu sei que eu não seria capaz de, por minha própria potência, por minha própria competência, realizar algo que se desenha como o Estações se desenha. E falando isso, eu não estou dizendo que o Estações é grandioso, não. Somos uma semente minúscula, ridícula, de pequena, no meio de um grande campo que o Senhor deseja semear. É um momento de uma grande transfiguração, não só para aqueles que estarão no retiro, mas de uma grande transfiguração interior, uma transfiguração que o Senhor deseja que nós vivamos. Transfigurar a realidade que vivamos em primavera, ainda que em meio a tantos limites. Os limites, eles só me fazem ver a minha pequenez, mas não são impedimento para a ação do Senhor. É profundamente necessário que a gente olhe para o nosso interior e decida-se por revolver os escombros e recuperar debaixo dos escombros que tantas vezes a vida nos impõe, a vida que destrói tantas realidades interiores, crenças, desejos, sonhos. Retirar debaixo desses escombros a essência daquilo que o Senhor nos chama a ser. É a partir das nossas mais profundas marcas que os fundamentos da vida nova, desejada por Deus para nós, começam a ser fincados e passamos a experimentar este novo de Deus já no tempo presente. Queridos, é a partir das nossas limitações talvez mais vergonhosas, talvez aquelas limitações que nos fazem duvidar profundamente de que consigamos caminhar na senda do Senhor, caminhar neste caminho de salvação. E eu preciso dizer para vocês que nós estamos certos, é impossível que consigamos, é impossível que nós tenhamos capacidade por nós mesmos de dirigir a nossa vida para o céu por nossas próprias forças. É necessário uma intervenção da graça do Senhor. Colocar a nossa vida aberta à ação desta graça é deixar que o Senhor modele, é deixar que aquela voz interior que fala a verdade ao nosso coração dê o rumo da nossa conduta diária, das nossas atitudes no dia a dia, santificando o dia a dia que vivemos com a presença do Senhor, em todas as realidades. Um pouco mais à frente, nos nossos escritos do retiro,
o Senhor me deu a graça de colocar esta inspiração. O assumir das próprias feridas, não como justificativas para vícios e condicionamentos, mas como marcas, a partir das quais somos atravessados pela misericórdia e, em resposta a esse amor, nos sintamos impelidos a levá-la a outros. Nos sintamos impelidos a levá-la aos outros. É a partir das nossas misérias, atravessadas pela misericórdia do Senhor, que nós conseguimos aurir forças para levar a salvação que o Senhor mesmo nos deu a esse povo que nos vai ser dado, esse povo que está profetizado lá em Baruque 5, versículo 5. Olha que vem de longe os teus filhos, felizes por se haver Deus lembrado deles. Nessa palavra, o Senhor me deu uma inspiração que talvez seja, inclusive, dos nossos escritos, no livro dos nossos escritos, eu coloquei de modo que me tocou muito. Esses filhos que voltam olharão para nós como aquela certeza de que Deus se lembra deles. Nós somos imagem concreta. Se vivermos fielmente o nosso carisma, seremos para os outros a certeza de que Deus se lembrou deles. Somos a memória de Deus sobre a vida dessas pessoas que se sentiram seduzidas, atingidas, encorajadas, atraídas por essa identidade que ainda é um mistério para nós, que ainda não se revelou de todo na nossa vida. Sem a coragem de vivenciar isso, sem a coragem de dar este passo na fé, de enxergar dessa maneira este chamado que o Senhor nos fez, esse chamado que verdadeiramente nos salva de nós mesmos. Aquela frase que o Senhor maravilhosamente inspirou ao nosso coração. Bendita a vocação que nos salva de nós mesmos e nos forja na vontade de Deus. Sem a coragem de abraçar esta vocação, essa salvação que desejamos, esta salvação que o Senhor quer fazer chegar a nós, não chegará. Não chegará à nossa família, não chegará aos nossos amigos, não chegará a nenhum daqueles que amamos, se não formos nós os primeiros a abraçarmos esta salvação. E como é que a salvação aconteceu há 2000 anos atrás? Através da cruz. Como é que a salvação acontecerá neste momento? Através da cruz. Sem a coragem de olhar para a cruz e enxergar no horrendo espetáculo de um Deus que morre por nós, a chave para uma mudança radical no sentido da nossa vida é deixar que caia pelo chão a salvação que Ele nos oferece. Se não olharmos para a cruz com o mesmo apaixonamento que o Senhor olhou, porque o Senhor não olhou apaixonado pelo sofrimento e pela dor que Ele teria de passar, mas transcendendo esse sofrimento, Ele olhava para aqueles que seriam salvos. Queridos, o nosso carisma ele se desenha como uma oferta de amor a Deus nos irmãos, em salvá-los, em tirá-los da ignorância, em tirarmos a nós mesmos da ignorância que o mundo muitas vezes nos coloca, deseja nos colocar, seja em assuntos da doutrina da igreja, seja em assuntos profundamente humanos, de uma visão íntegra da pessoa humana, de tudo o que ela pode ser. O mundo tenta nublar essa visão nossa da verdade. E se verdadeiramente não formos capazes de abraçar esta vocação e de vivê-la profundamente dessa maneira, abraçando sim a cruz que exige de nós o esforço para manifestar esta graça no mundo, repito, é jogar pelo chão a salvação que Ele nos oferece. Nos nossos escritos, mais uma vez voltando, nos escritos do carisma propriamente, Padre Igor nos dizia: não se trata de autorrealização, trata-se de serviço.
Nosso caminho, que é salvação para o mundo, é um caminho de verdadeira realização pessoal. Sim, o Senhor nos fará profundamente felizes, realizados, plenos, completos na sua vontade, verdadeiramente felizes. É um caminho de verdadeira realização pessoal. À medida que o trilhamos em Deus, vivendo o que o Senhor nos orienta, e para Deus exclusivamente. Se a meta do nosso caminho é a nossa autorrealização, Deus fica em segundo plano. Se resolvemos fazer a vontade de Deus, que é o nosso paraíso, lutando a cada dia para que prevaleça em nós o homem novo, tudo o mais nos será acrescentado. Aleluia! E é assim que o Padre Igor termina esse trecho dos nossos escritos, e verdadeiramente se pode dizer aleluia por uma inspiração tão profunda. Não se trata de querer se realizar humanamente dentro do carisma, mas deixar que o próprio Senhor nos faça felizes com aquilo que Ele nos ofereceu gratuitamente por viver. Queridos, tenham certeza, se vivermos essa graça desta vocação com seriedade e profundidade, seremos inevitavelmente felizes, porque estaremos vivendo a vontade do Senhor em nossa vida. Eu vos convido à transfiguração. O acontecimento da transfiguração, ele teve lugar, como eu falei no nosso retiro, no início do caminho de Jesus em direção à cruz, no início da sua subida para Jerusalém para ser crucificado. Eu acredito profundamente que seja isso que o Senhor deseja nos fazer viver neste momento. A transfiguração é o início de um caminho de entrega, de uma purificação que talvez não tenhamos vivido ainda. O Senhor nos convida a essa transfiguração. É justamente no Calvário que viveremos essa transfiguração. É justamente através do mistério de vivermos a nossa cruz que se dará a transfiguração para nós. E todo o nosso retiro, todo o nosso encontro, ele não é tão somente uma série de momentos e dinâmicas e situações que colocamos como proposta para os outros, não. Tudo nele é vivenciado de forma a entrar uma coisa na outra, como que casando de maneira muito íntima, de maneira muito profunda, entrelaçada, um grande mosaico vai se formando. E sejamos honestos, se olharmos para cada retiro, em cada retiro estava um pedaço da nossa carne, da nossa vida, da nossa intimidade. O Senhor nos deu a graça de vivermos um carisma que meio como que Ele nos retirasse pedaços da nossa vida e enxertasse na vivência dos retiros, para que aquilo que acontece nos retiros nos salve, verdadeiramente seja a manifestação da sua glória e possa ser lida dentro da nossa vida. É isso que o Senhor deseja nos dar como graça através da vivência deste carisma. É isso que nós vamos viver daqui a 15 dias. É isso que o Senhor deseja nos dar para nos santificarmos. A transfiguração se configura como a graça de saber a que se destina cada um dos sacrifícios que temos de passar. Viver a transfiguração é ter nas mãos como que o projeto daquilo que o Senhor deseja nos dar um dia na glória celeste. Se tivermos a coragem de passarmos por estas renúncias, por esses processos de maturidade que nos violentam tanto, processos que nos fazem duvidar de nós mesmos, que nos fazem entrar talvez em desespero.
mas que significam verdadeiramente a nossa salvação. Esta é a graça desse inverno para nós. Não desperdicemos o mistério da transfiguração ao qual o Senhor nos convida. Não pode passar despercebido pela nossa vida somente como um tema de retiro, porque é sonoro, porque chama a atenção fazer um retiro desse. Eu vos convido à transfiguração nossa. Que título bonito. Filho e filha, toma para a tua vida esse convite. Toma para a tua vida esse convite. Eu quero encerrar essa partilha, né? Acabou não sendo breve, mas quero encerrá-la com uma frase de São João da Cruz, algo que o Senhor me levou a refletir hoje. A frase é: no entardecer de nossas vidas, seremos julgados acerca do amor. Ao entardecer da nossa vida, queridos, o Senhor nos convida a uma grande festa, a verdadeira primavera, a verdadeira primavera do Espírito. E é necessário que nós entendamos que precisamos estar presentes nesta primavera, no entardecer da nossa vida. Não podemos de maneira nenhuma faltar a esta grande festa. Não podemos de maneira nenhuma deixar que o Senhor, naquele dia, sinta a nossa falta no céu. E eu deixo aqui esse sentimento e esta certeza. Este carisma é para mim, para o Padre Igor, para cada um de nós, caminho de salvação, de ser salvo, de conseguir chegar ao céu. Não fomos feitos para chegar ao purgatório. Não para isso, não para essa pequenez. Fomos feitos para alcançar a glória do céu. A graça do Projeto Estações, a graça do carisma caminho de salvação é verdadeiramente nos conduzir ao céu. Que fiquemos com isso no nosso coração. Peço mais uma vez que leiam todo o roteiro do retiro, todos os escritos, toda a inspiração, assim como as dinâmicas, para que saibamos o que vamos viver e nos preparemos para o que o Senhor vai nos dar, vai nos falar. Então, com meu coração de pai, me uno a vocês desde já em oração. Terça-feira já estou chegando ao Rio, como eu falei, e que possamos viver todo este mistério de maneira muito, muito intensa e em profunda comunhão uns com os outros. É por meio da leitura, da oração, de todo o mistério do retiro, né? Rezar com todo este mistério do retiro, da inspiração, que o Senhor nos colocará profundamente em comunhão. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de estarmos unidos nestes dias. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até terça-feira, eu estou chegando e Deus nos abençoe.